Só tivemos o Ceará, o Defensa e Justiça no primeiro jogo da Libertadores, de oitava de final. E agora o Ceará. Dá para considerar um bom resultado para as duas equipes? Os dois times saem satisfeitos, Pet? Eu acho que nenhum sai satisfeito, mas acho que talvez o resultado é justo. O Flamengo é ligeiramente melhor, mas o Ceará teve suas chances, finalizações, poderia ter ganho qualquer um jogo. Acho que as finalizações certas para ambas as áreas são iguais. Não sei, no último momento o que aconteceu, porque a gente estava vendo, eu estava aqui preparado e a gente vai ser avisado pelo PVC agora, essa prorrogação dos últimos minutos. Mas o jogo foi dinâmico, o jogo foi como desde o começo. O Flamengo tendo mais posse de bola, mas sai busca. O Vina abre o placar no primeiro tempo e aí o Ceará jogou bem, com muita velocidade, foi bem na jogada, montou um bloco muito bem no campo, tentou encurtar espaços, o Flamengo não conseguiu chegar fácil. Essa finalização do Gabigol poderia ter talvez feito um gol, mas não deu chapadinha boa. Acho que o jogo foi bem aberto e bem de se assistir. Não sei o que o PVC acha, mas para mim foi um jogo bem aberto e os dois times jogaram um bom futebol. PVC, já que o Pet não sabe o que você acha, vai saber agora. O que você achou dessa partida? Ceará 1, Flamengo 1. O Flamengo foi melhor pela maneira como joga, se impondo, jogando. Chegou até 82% de posse de bola. Mas, no entanto, no primeiro tempo, não conseguiu finalizar nenhuma bola no alvo. E o Ceará, ao contrário, quando conseguiu escapar, escapava com rapidez, conseguiu o que o Guto Ferreira queria, tirar um pouco o Diego do jogo. O Guto se preocupava muito com o passe em profundidade na diagonal para o meio da área, tirou do Diego essa característica. Mesmo assim, o Ceará conseguiu, numa bola, num contra-ataque, fazer 1-0 com o Vina. No segundo tempo, em 5 minutos, o Flamengo conseguiu o que não tinha feito no primeiro tempo inteiro. 2 finalizações no alvo. O Flamengo é mais time. Eu estou acompanhando muito o campeonato em função dos jogos atrasados do Flamengo, contra a Grêmio e Atlético Paranaense, pelos pontos perdidos. O Atlético perdeu 11, o Fortaleza e o Palmeiras chegaram a 19 e o Flamengo agora tem 17 pontos perdidos. O que é uma loucura se você quiser comparar com 2019, que não tem mais comparação, né? Não tem mais comparação, mas eu vou comparar. Em 2019, o Flamengo perdeu 24 pontos para ser campeão brasileiro. Hoje, o Flamengo tem 17 pontos perdidos. Faltam 7 para perder o mesmo número de pontos do time do Jorge Jesus. E nem completamos o primeiro turno, né? É diferente, é outro campeonato, mas isso beneficia, neste momento, o Atlético, que, no entanto, pode perder ponto amanhã para o Fluminense. Sim. Como perdeu no ano passado, né? A gente lembra que no Mineirão, Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1-1. O PVC estava comentando esta partida e quem estava narrando era o nosso querido Gustavo Villani, que já está aqui no nosso estúdio. Guga, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao Troca de Passes. Um Flamengo sem Arão, sem Bruno Henrique e sem Arrascaeta. Justifica um pouco essa queda de rendimento, esse jogo sem goleada, porque a torcida do Flamengo tá se acostumando, né, com goleada em cima de goleada, e quando empata, causa até um estranhamento. Dá para explicar um pouco na ausência desses jogadores? Dá para explicar muito. Boa noite para você, Magno, um abração para o Pet também, para todo mundo ligado no Troca. Paredão dos dois lados, né? O Diego fez uma defesa contra o Luiz Otávio, a gente viu uma importante do Richard há pouco. Mas, cara, vamos combinar, em nenhum lugar do mundo você perde tantos titularíssimos, inquestionáveis, e você mantém a estrutura nem no City, nem nos times mais endinheirados, né? Agora, eu tô com o Pet, eu queria dar parabéns para as duas equipes, porque mesmo o Flamengo arrebentado sem esses titulares e o Ceará, dentro da proposta dele, esperando muito mais para poder jogar, foi o jeito que ele achou para competir, foi um jogo de alto nível desde o primeiro minuto. 2 times que quiseram jogar futebol, que conseguiram jogar futebol, que buscaram a vitória até o último instante. E um adendo aqui, não é a minha praia, é a do PC de Oliveira que comentou o jogo, mas o Voaden voltou a apitar o fino, porque ele deixa o jogo seguir, ele não fica parando o jogo com muitas faltas. É claro que os protagonistas são os jogadores,
mas foi um jogo bem jogado, muito em função também do Voaden deixar a coisa acontecer. Então eu acho que foi um empate ok para as duas equipes, o Ceará não comemora a entrada no G6, nem o Flamengo comemora a entrada no G4. Queria chamar atenção para esse cara aí, Léo Pereira, salvou 2 bolas, essa daí o árbitro até errou, o assistente, né, em especial, dando tiro de meta, mas foi escanteio, foi uma dividida do Léo Pereira que salvou. E depois ele salva uma debaixo do travessão numa jogada do Rick, que a gente já vai ver. E Vitinho eleito na transmissão da Globo como o craque do jogo, mas eu faço esse adendo para o Léo Pereira, que até outro era um cara tido como moeda de troca, né, descartável, e voltou a jogar a bola que o consagrou no Atlético Paranaense. Ô, Pet, você vê com naturalidade quando jogadores do calibre de Bruno Henrique, Arão, o Arrasca, quando eles não jogam, você vê com naturalidade essa queda, ou você acha que é de se preocupar o torcedor do Flamengo não ter peças de reposição que minimamente mantenha esse nível altíssimo que o Flamengo vem tendo nessas últimas partidas? Mas está mantendo minimamente ou mais ainda, não só minimamente. Porque é difícil você ter os craques nos titulares e quando não está dentro, os 3, 4 jogadores, você tem outros craques no banco. Isso é difícil ter até Real Madrid, o Liverpool, tantos craques, que se sente diferença, manter um nível, né? Hoje o Vitinho fez um bom jogo, por exemplo, nem sempre faz, mas acho que não se pode cobrar a ausência, por exemplo, do Bruno Henrique ou do Arrascaeta, e que entra Vitinho e Michael e que jogam tão fino como esses dois. Isso é impossível, né? Ele pode jogar bem, mas do nível que eles jogam é muito, muito difícil. De vez em quando, cada um deles é capaz de arrebentar com o jogo e de fazer diferença, mas não jogar o futebol fino que joga o Derasca e o Bruno Henrique. Então, aí, e não é só essa ausência que o Flamengo teve. Teve na lateral direita, teve no meio campo, teve na zaga, mas aí, eu estou dizendo, os dois times poderiam ter ganho esse jogo, os dois times tinham suas chances, acho que o jogo foi bom, acho que os dois lamentam a vitória, o Flamengo porque teve mais chance, mais volume, mais posse de bola, dominou, controlou o jogo, e o Ceará porque não se acaiu não ficou para trás, aproveitou os contra-ataques, teve suas chances e poderia ter marcado, principalmente com a chance que o Rick teve na jogada, que Léo Pereira salvou no segundo tempo. Estamos vendo essa jogada agora. Essa aí é o jogo, talvez uma chance de jogo do Ceará. Não aconteceu, lamentou até o Gordiola lá no banco. Mas o jogo foi bom, concordo com o Guga. Então, Magno, só em termos só para um registro, né? O Vitinho fez o gol do empate, teve chance para virar o jogo. Ele, com esse 12º gol, PVC? 11º na temporada? 11º na temporada, ele empata com o Pedro. Ele passa a ter a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. Para quem também chegou e nunca se firmou como a gente imaginava que ele poderia, são números importantes. E com o Renato, principalmente, desde a chegada do Renato, já são 5 gols, 2 passes para gol. Ele está ganhando confiança, ainda que não seja titular. Tem um detalhe dessa história das faltas que o Arão faz, que o Bruno Henrique faz, o Arrascaeta faz, que a gente voltar para o debate sobre o Renato poupar ou não poupar jogadores, não é exatamente poupar, né? O Bruno Henrique está com o 3º cartão, o Arão estava suspenso também, o Arrascaeta que tinha um desgaste, por isso foi tirado do jogo, tem Copa do Brasil na quarta-feira. O Renato também falou um pouco de que os cartões foram um pouco forçados para você descansar. Se você não perdesse jogadores contra o Ceará, ia perder em outro momento. Mas tem um aspecto da valorização do que o Ceará está fazendo. Em janeiro, o Ceará ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro com o Flamengo completo, só sem o Gabigol, que entrou no segundo tempo. Então, assim, talvez o Flamengo tenha tido problemas para ganhar do Ceará, mesmo quando está completo. É uma das pedras do sapato do Flamengo. Do ano passado para cá, o Flamengo não venceu dos times da Série A, que frequentaram a Série A nesses 2 anos, não ganhou do Atlético Goianiense, não ganhou do Atlético Mineiro, não ganhou do Juventude, que foi o jogo da piscina, Sim. não ganhou do Bragantino e não ganhou do Ceará.
Desde que o Ceará voltou para a primeira divisão, em 2018, foram 3 vitórias do Ceará, 3 vitórias do Flamengo e o empate de hoje. Então, é claro que fazem muita falta, mas o Flamengo, a parte sentir falta dos seus titulares, tem sofrido contra o Ceará como time completo, PVC. ou quase. Agora, eu não sei se isso explica tudo o que pensa o Pet, mas é um tipo de jogo das duas equipes que se encaixa muito, porque o Flamengo com a bola, né, trabalhando, e o Ceará com muita velocidade. Ele tem mais de 2 caras abertos que conseguem puxar o Rick. Hoje começou o Rick e o Lima. E o Lima, Os dois abertos. que nem é tão de velocidade assim. Mas, por exemplo, entra o Mendonça, entra o Eric. Quer dizer, é tudo que o Ceará quer. Vem cá jogar no meu campo de defesa e eu vou te espetar no contragolpe. Eu acho que explica em parte, pelo menos em parte, esses números difíceis para o Flamengo contra o Ceará nos últimos anos. As contradições, né? O Flamengo é o time que sempre ataca, o Ceará é o time que marca e contra-ataca. O Flamengo é o time... Quer ver uma coisa? Em média de posse de bola, o Flamengo é o líder do campeonato com 63%. O Ceará tem 45%. Isso diz muita coisa do que eles fazem ao longo do campeonato. Não só no confronto entre eles, mas, quer dizer, o Ceará é talhado para jogar desse jeito e é tudo que o Flamengo pode oferecer para ele. Espaço para contra-atacar. O Flamengo é o time que não empata. Empatou pela primeira vez. O Ceará é o time que mais empata. Chegou ao 9º empate. Ô, Pet, tem algum outro segredo aí para a gente explicar esses duelos recentes entre Ceará e Flamengo? Porque tem um outro ponto também, porque o Guto, ele vence do Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, com o Flamengo tendo 2 técnicos diferentes, né? Primeiro turno era o Domenech, no segundo era o Rogério Ceni, agora é o Renato Gaúcho. Ô, Pet, o Guto está conseguindo revelar o segredo desse elenco, de como joga o Flamengo para segurar o rubro-negro? Eu acho que o que posso destacar, na minha opinião, é que o Guto entendeu que tem que oferecer contra-ataque ao Flamengo. Tem que aproveitar contra-ataque que o Flamengo oferece. Me expressei mal. Então, o Flamengo vai ter posse da bola. Vou marcar e vou contra-atacar. Se eu fico aí atrás, só marcando e não ofereço perigo, eu vou tomar 1, 2, 3 e vou deixar o Flamengo à vontade. Agora, se eu ofereço perigo para o Flamengo também não vai partir para cima a toda hora e todo vapor. E isso que acontece. O Flamengo tem posse da bola, mas o Flamengo não arrisca jogadas muito, tem posicionamento atrás controlado, quando está atacando ele tem uma postura defensiva mais posicional para poder se preparar para uma eventual perda da bola e de um contra-ataque veloz que oferece o Ceará. Então, o Ceará tem um jogador muito bom que é o Vinha, que está jogando muito bem, fez o gol, o melhor jogador desde o ano passado, né, no Ceará. Mas tem jogadores, Rick, que é muito novo, mas hoje deu muito trabalho. Hoje deu muito trabalho no primeiro tempo e no segundo tempo. O Lima, que não é tão veloz como o Rick, mas tem experiência, pelo lado esquerdo fez muito bem. E aí o Kleber, que é um centroavantão que chama a marcação dos 2 zagueiros, ele puxa e dá profundidade. Então você tem amplitude com velocidade com 2 lados e tem profundidade onde fica atrás no meio campo o Vinha, que se mexe muito bem, que vem receber a bola atrás e busca nas costas dos volantes, mas pode aproveitar para buscar nas costas do zagueiro, o que aconteceu no primeiro gol agora. Bola roubada e ele nas costas do Léo Pereira faz o gol. Bruno Viana deixa um pouco ele, vai para lá para fechar pelo lado direito e ele recebe o sozinho e finaliza muito bem. Então, o segredo, o Gordiola está dizendo, não, eu vou jogar o futebol contra o Flamengo vai me proporcionar. Se tiver sorte, felicidade, ou se for efetivo de aproveitar as coisas certas que estou fazendo e ser eficiente, aí eu posso até ganhar, como já tinha ganho recentemente, né? Hoje não ganharam, por isso eu acho que os 2 times saem insatisfeitos, porque é verdade que é um jogo que terminou empate, primeira vez que o Flamengo empata, será muitas vezes, mas os 2 buscaram a vitória do seu jeito, sua estrutura do jogo, sua estratégia. PVC, Guga, na transmissão da TV Globo, o Roger Flores, ele comentou, na verdade ele estranhou um pouco a demora para o Pedro entrar. Ele achou que acabou demorando muito. Eu queria que vocês me dessem uma opinião
sobre esse momento do Pedro, né, no Flamengo, e se vocês concordam que o Pedro demorou um pouco para entrar nessa partida, o Flamengo precisando de mais um gol para vencer, e a gente está vendo até alguns flagrantes do Pedro com uma cara não muito para muitos amigos, né? O que vocês acharam dessa situação? Eu vou confessar um papo que nós tivemos fora do ar antes da... Opa! Quando saiu a escalação, eu falei para o PVC, e estou dividindo com os amigos aqui do Troca, a seguinte opinião. Se eu sou o Pedro, ao final da temporada eu peço para ir embora. Porque ele tem bola para jogar em qualquer time do Brasil e em muitos de fora, como um dia já esteve lá na Fiorentina e tal. Com todo esse episódio, Olimpíada, o Brasil tendo sido medalhista de ouro, ele estava nos planos, foi convocado, participou da preparação, dos amistosos e tal. Num jogo como hoje, sem tantos titulares, por uma questão de manutenção de esquema, o Renato já explicou isso, não estou apontando o dedo para o Renato, isso é culpa dele. Ele acha que Gabriel e Pedro ocupam o mesmo espaço, o time fica muito vulnerável, ele não consegue largar, ele entende não ser o melhor para o time largar. Agora, sob o ponto de vista do Pedro, de quem entrega quando tem chance, mesmo que não tenha muitas oportunidades, de quem tem uma média de gols a ponto do Flamengo comprá-lo, gastar dinheiro para que ele ficasse definitivamente no clube. E chegando a essa altura da carreira, ele tem que jogar. Ele tem que jogar para ir para a seleção, que não seja mais a olímpica, que seja a principal. Então, assim, muda o treinador. Eu sou reserva e num jogo sem 2 dos 4 principais jogadores do time eu não tô, e eu sou o vice-artilheiro. Hoje o Vitinho empatou com ele, mas antes da bola rolar ele era o vice-artilheiro do elenco. Eu não vou ficar aqui refém de esquema tático, mas é isso eu me colocando no lugar do Pedro. Sim. Eu não sei se o Pedro vai fazer isso, não sei o que pensam meus colegas, o Pet, o PVC, mas é uma frustração muito grande. Eu estou tentando me colocar no lugar dele. Eu entendo ele ficar aborrecido. Sim, assim, eu ficaria aborrecido de não largar, de não iniciar o jogo como titular. E entrando só tralalá do segundo tempo, mais ainda. Ele entrou, Vilani, só para relembrar, aos 37 do segundo tempo, e entrou PVC. Como o Guga está falando assim, a sensação que dá é que ele nem foi uma substituição para usar estrategicamente o Pedro, né? Porque ele entra num verdadeiro caminhão que entrou nessa substituição. Foram 4 ao mesmo tempo. O Renato tirou o Diego, botou o Max, tirou o Michael, colocou o Lázaro, tirou o Everton Ribeiro, colocou o Gustavo Henrique e colocou o Pedro no lugar do Gabigol. Então, parece que o Pedro entrou realmente para aquele tudo ou nada, né? E para mostrar mais uma vez que, como se discutia no tempo do Rogério, o Pedro é o reserva do Gabigol. Sim. O Gabigol é cada vez menos... O Gabigol é o maior centroavante, o maior atacante do Brasil. Mas o Gabigol não joga como centroavante, né? Ele está rodando muito o ataque inteiro, o que é bom para o time. O Pedro muda a característica, mas se o Gabigol muda a característica do time, o Pedro pode ser o centroavante e o Gabigol circular. Uhum. Eu não acho que o Gabigol tem que jogar como jogava no Santos. Era Ricardo Oliveira e o Gabigol pelo lado direito. Você vai matar o Gabigol se puser ele na ponta direita. Sim. Mas se você colocar como ponta de lança atrás do Pedro, na função que jogou hoje o Vitinho, ele pode jogar. Então pode ser o Pedro centroavante. Você tem que trabalhar essa formação, treinar essa formação. É outra coisa. Mas é possível fazer. Claro que o Renato não tem que pensar, vou aqui adaptar o time porque o Pedro está chateado. Não é esse o ponto. Sim. Mas é custo-benefício. O Pedro vai pedir para ir embora se ele não jogar? Então deixa eu ver o que vai acontecer, porque eu vou reforçar um rival e vou me enfraquecer. Então tem que resolver essa situação. Se o Pedro estiver nesse ponto. Acho que, de fato, tem um desgaste muito grande que vem desde o processo olímpico. O Pedro queria jogar a Olimpíada, o Flamengo não queria que ele jogasse. E era direito do Flamengo. Aliás, como é direito do Flamengo, negar uma saída do Pedro. Se ele tem contrato em vigência, eu estou pensando do seu ponto de vista do Pedro. Ele possivelmente pedir para sair, não significa que ele vai sair, né? Mas é um momento de carreira e principalmente essa questão da proximidade da Copa do Mundo, né? Porque durante muito tempo nós vislumbramos o Pedro como um dos centroavantes do Tite para 2022. Pet, quero a sua opinião também.
Então, minha opinião que desde muito tempo atrás era se o Pedro não jogar é porque tem esses quatro quarteto fantástico na frente. De Arrasca, Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Eu acho que até tem para quinteto fantástico, possibilidade de vezes quando para jogar também. Mas isso depende do jogo, da rivalidade, do momento, da situação, como que você está fisicamente e tudo em forma que está. Agora, quando um dos quatro não joga, para mim joga o Pedro. Muda o esquema organizacional, vai mudar o esquema tático, não importa. É que eu quero o melhor jogador no campo. Para mim, o Pedro é melhor do que o Vitinho e o Michael, independente da posição que estão jogando. E a gente fala muito sobre o Renato recuperar, né, jogadores. É uma característica, assim, do Renato. Vamos ver como que ele vai achar um espaço para o Pedro dentro das necessidades do Flamengo. Hoje, quem fez um gol foi o Vina. O Vina, que durante o ano passado fez uma grande temporada, esse ano tá um pouco mais apagado, mas serve para dar uma confiança, né, o PVC, para essa sequência de temporada do Ceará. Ele próprio falou sobre isso na saída para o intervalo, falando sobre estar sendo cobrado. Eu acho engraçado, o Catarino, o Lucas, nosso repórter em Fortaleza, falou que ele era mais cobrado quando entrava em campo e não rendia do que agora que está jogando menos. É engraçado, né? Você tira o cara do foco, você tira a cobrança, mas é muito melhor ele entrar em campo e tentar jogar. Hoje ele jogou bem. Hoje ele foi importante para a equipe, jogou centralizado, o Lima foi pelo lado esquerdo, o Ricky começou do lado direito, depois inverteu a posição com o Lima e ele foi decisivo. Ele fez o gol que deu a vitória parcial ao Ceará, podia até ter feito o segundo gol e acabou substituído porque tomou um tostãozinho na coxa, saiu, estava cansado, estava rendendo menos, nem gostou muito de sair, mas ele tinha caído de produção quando foi substituído pelo Jorginho. Ô, Guga, você acha que na virada da temporada, né, a gente viu a novela que foi a renovação, né, do Vina com o Ceará. Teve isso. Teve muita gente que questionou a questão do valor, do salário do Vina e tudo mais. Você acha que isso pode ter um pouco atrapalhado a temporada do Vina para ele não repetir o que ele fez em 2020? Eu não consigo cravar, Magno, mas é possível. Ele é o maior salário da história do Ceará. Sim. Então, assim, o esforço que a diretoria... Agora, isso não é culpa dele, isso é mérito dele, é o contrário. Eu acho que a diretoria se organizou para pagar um salário X, o maior de todos os tempos para ele, a ponto de aguentar bancar o cara quando ele não estiver bem, porque qual a lógica? Aumentamos seu salário, você vai dobrar o número de gols? Isso não existe, Sim. né? Então, ele está tentando se recuperar e está convivendo com essa pressão de ter que resolver tudo. Mas não sei se é em função disso a queda. Agora, ele perdeu o rendimento em relação a tudo que fez, né, na temporada passada. Hoje ele foi decisivo. Sim. Assim como o Vina é o maior salário da história do Ceará, o Pet é o maior salário da história do Sport TV. Eu não sei se vocês têm essa informação. Parabéns, Petkovic! Eu só divulgo se tiver ali o GC de bomba. Essa hora o menino da contabilidade está desesperado. Mas é o seguinte, vamos para um analisador tático, porque o PVC... Melhor ouvir isso do que ser surdo. Isso é uma reclamação, Pet? Liga lá pra ouvir regar. isso do que não ter salário nenhum. Muito melhor. Melhor ouvir isso do que ter o salário de Magno Navarro. Vamos para um analisador tático, PVC, porque você, como sempre, brilhantemente separou duas jogadas aqui para analisar. A primeira, uma finalização do Vitinho. Olha como o Gabigol fica a jogada inteira, a bola vem de trás e o Gabigol está o tempo inteiro fora da área. Ele só entra na área na hora que o Vitinho vai finalizar. É incrível como o Gabigol, ele é muito importante, mas ele circula o campo inteiro. Quando começa a jogada, ele está na ponta direita. Ele vem para frente da grande área, joga atrás dos volantes, vem na entrelinha, que a gente chama de entrelinha, entre a linha dos volantes e a linha dos zagueiros. Não recebeu a bola, podia receber e decidir naquela jogada. A bola acaba vindo para o Vitinho. E só quando vem para o Vitinho é que o Gabigol entra na área. E isso é bom para o time, não é ruim para o time, não. Mas é incrível como está acontecendo cada vez mais isso, cada vez mais flagrante que o Gabigol, um atacante extraordinário,
muitas vezes não é centroavante. O que reforça que ele pode jogar com o Pedro. Sim. Só que tem que trabalhar, tem que treinar. O Guga, em cima desse lance aí, o Vitinho, ele erra o domínio ou ele levanta para dar a bicicleta? Eu vou recorrer a um camisa 10 histórico do nosso futebol. Fala, Pet, me ajuda. Era domínio, não dominou bem a bola. Não dominou. Ela quica na frente dele quando ele quis dominar. Ela dá uma quicadinha, o campo está irregular. Mas definitivamente ele não fez domínio assim para fazer bicicleta. Porque mesmo assim ela foi embora um pouco. Se ele domina bem a bola, no pé no chão, ele tem como fazer jogada com o Gabi. O que dá pra cravar é que ele tá confiante, ele tá arriscando, ele tá mais feliz. O gol que ele faz é típico dele, ele domina já ajeitando pra bater e ele não, como ele chuta muito forte, ele pega duro na bola, ele não precisa de muita distância. Ele não ajeitar o corpo, essa coisa toda. E ele quase vira o jogo na jogada seguinte, do mesmo jeito, domina, ajeitando pra bater e ela passa perto e dando passe. O Vitinho é um dos recuperados na conta do Renato. Na época do Internacional, ele jogou muitas vezes de centroavante, né? Até em referência ao que eu estou dizendo do Gabigol saindo da área e o Vitinho entrando. No Internacional, havia um diagnóstico sobre o Vitinho de que ele precisava jogar como último atacante, não porque ele fosse centroavante, mas ele jogou muitas vezes assim, mas porque ele finaliza muito bem e porque ele não tem participação tática, que é um dos grandes defeitos que ele teve ao longo de todos esses anos. Você põe ele na ponta, ele não acompanha o lateral, você põe ele por dentro, ele não marca o volante, você põe ele pelo outro lado, ele não vem recompondo. Acho até que evoluiu nesse aspecto, está trabalhando mais taticamente assim. Mas no Inter, dizia-se, ele precisa jogar de centroavante porque ele não precisa fazer a participação tática e ele finaliza muito bem. Não foi o caso dessa jogada que a gente viu. Mas ele tem 11 gols na temporada. É a temporada mais goleadora dele no Flamengo. Que foi, naquele momento específico, o jogador mais caro da história do Flamengo. Sempre que um goleiro toma gol no canto dele mesmo, vem o questionamento, né? Ô, Pet, esse chute forte aí do Vitinho é total mérito dele ou você acha que, de alguma forma, o Richard acabou dando mole em não pegar a bola que vem no canto dele? Não, é o mérito do Vitinho. Primeiro, do jeito como ele dominou essa bola, totalmente diferente que a gente criticou no primeiro lance, né? Do primeiro tempo. Agora, dominou muito bem e ele tem um marcador na frente, ele tem um zagueiro na frente que tapa a visão do Richard. E ele chuta do lado, do zagueiro para o lado de fora, e bola passa. No primeiro canto, é muito difícil acertar esse chute e muito difícil de goleiro ver. E você viu ali nos melhores momentos que ele chuta forte, uma também com a esquerda. Quer dizer, ele consegue pegar forte na bola, tanto com a direita, que é o pé preferido, como a perna preferida, como com a esquerda também. Tá pegando uma baita de uma confiança, o Vitinho superando, né, a desconfiança da torcida do Flamengo, fazendo uma boa temporada. O Vitinho, ô PVC, vamos para o segundo analisador tático que você separou, que é justamente o gol do Ceará. O gol do Ceará. O Guto Ferreira tinha uma preocupação muito grande em não deixar o Diego jogar. Já falei sobre isso. Aqui, a bola passa pelo Diego, né? E o Sobral, que fazia o duelo com o Diego, se projeta às costas dos volantes do Flamengo para fazer o passe. Aí o Vina vai fazer a diagonal curta. Ele escapa da função, da posição do Bruno Viana. Se o Léo Pereira se recupera muito, o Bruno Viana sofre muito mais para se recuperar. Verdade que ele está voltando da Covid, pode ter um pouco mais de tempo para jogar bem, mas hoje ele não fez de novo uma boa partida. Esse rodopio, você entendeu como falha, PVC? Porque o Bruno Viana está correndo para trás, ele perde tempo ao fazer um rodopio, ele não acha o Vina, ele não sabia, eu não sei se o Pet também pode falar, olha como a bola vem dividida. Agora, pode soltar, ele vai correndo para trás, ele perde a noção de espaço onde ele está. Eu não acho uma falha dele, acho que ele falhou em outros momentos, que ele subiu e cabeceou o vento no segundo tempo. Aqui nós nem uma falha, mas ele não conseguiu achar o Vina. E o Vina faz o deslocamento para o lado para fazer a diagonal curta e bater e finalizar. Agora, acho que tem o mérito do Sobral. Tem um grande mérito do Sobral. O Sobral está fazendo um grande campeonato brasileiro. Mais uma vez, hoje, né? Mais uma vez. também fez.
O ano passado ele chegou a jogar um pouco mais aberto pelo lado direito em alguns momentos, depois voltou para a posição dele no meio-campo. Ele hoje fixo como segundo volante praticamente em todos os jogos. Jogou o clássico contra o Fortaleza como lateral direito improvisado, mas está jogando como segundo homem de meio-campo e jogando muito bem. Então ele ganhou o duelo, a missão que o Guto Ferreira deu para ele era proteger o setor por onde joga o Diego. Protegeu, o Diego não conseguiu fazer os passes decisivos e ele, ao contrário, se projetou no setor dos volantes para dar o passe para o Vina. Pet, como é que você analisou esse lance? Achou falha do Bruno Viana, do Léo Pereira? Como é que você viu esse gol do Ceará? Então, no lance, tudo bem, bola dividida, pode acontecer no meio campo, ganha no alto, depois dividida com o Diego. Mas o Mateuzinho demorou de sair, ele fica atrás. Se você frisa a imagem, depois disso, olha, ele está atrás do Bruno Viana. Se ele estivesse na linha do Bruno Viana, o que está certo nessa situação? Os zagueiros partir em confronto com o cara com a bola e deixa o Vina no impedimento. E não voltar para trás. Olha o que o Mateuzinho está para trás. Vai em frente, vai fazer um contra um com o Sobral e os dois vão ficar em impedimento. O lateral vai ter que acompanhar. Nesse momento, você tem que sair em encontrar na frente, vai para frente 2 passos e deixa os caras no impedimento. Se você volta para trás, você leva 3 contra 2. E aí você decide um lado, o cara fica sobrando. Então, essas são situações que têm que ser trabalhadas. Quando sobra assim jogado, você tem que dar um confronto com o cara com a bola. Vai 2, 3 passos para frente, ataca ele, e aí, se você sincroniza isso, os dois ficam em impedimento e a bola enfiada não serve para nada, né? Obriga o jogador ou tocar a bola ou fazer o drible. Se tocar a bola, é impedimento. Mas como o Mateuzinho ficou atrás do Bruno Viana, mesmo que o Bruno Viana fizesse o certo, de ele dar o confronto para o Sobral, não ia ser impedimento porque Mateuzinho não ficou na linha com o Bruno Viana. Agora, pelo que eu entendi, assim, no tom da torcida e até dos nossos analistas, a diretoria do Flamengo hoje, com o recorte de hoje, não deve exercer a compra dele, né? Do Bruno Viana. Do Bruno Viana, acho que não. Do Bruno Viana, acho que não. Agora, ele pode... Tem esse parêntese, ele acabou de voltar da Covid. Ele não estava bem, ele não jogou bem nenhuma vez pelo Flamengo. Nesse momento específico, ele está voltando da Covid. Assim como o Léo Pereira conseguiu se recuperar nas últimas semanas, nesse mês de Renato Gaúcho, pode acontecer a mesma coisa com o Bruno Viana. Você pode esperar um pouco mais e eu acreditava mais nele quando ele chegou. O fato é que ele não conseguiu render até agora. A torcida do Flamengo tá bastante na bronca aqui, como, por exemplo, o Sérgio Ramos falou que Bruno Viana falhou ao não fechar. Se eu fosse Sérgio Ramos, também ia achar do Vina, é o meu Sérgio Ramos, que inclusive é um baita de um zagueiro e que conhece muito bem e que está curtindo posição. Troca de passes. É o quê? E que está curtindo troca de passes, está ligado com a gente. Obviamente, é uma aula, é sempre um workshop de estratégia, de tática de futebol. Então, Sérgio Ramos, um abraço para todo mundo aí, inclusive com a galera lá do PSG também. Vamos ouvir os treinadores? O Van Dijk falou o quê? Quê? Desculpa, Pet. O Van Dijk. Van Dijk. O Van Dijk, ele ainda não participou da hashtag troca de passes, mas em breve eu sei que nós teremos a participação do Van Dijk. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os treinadores de Flamengo e também do Ceará. O Ceará agora, só confirmando a posição dos dois clubes com esse empate. O Ceará é o 8º colocado com 24 pontos. E o Flamengo até entrou, Guga, no G4, mas vai depender do jogo do Bragantino. O Bragantino encara amanhã, o América. 8 da noite, o América no Independência. Qual é o campeonato do Ceará, PVC? O campeonato do Ceará hoje é brigar por Libertadores. E ele não está conseguindo porque ele empata demais. É o time que mais empatou no campeonato. O Cuiabá tem 8 empates, o Ceará tem 9. Se ele tivesse um empate a menos, se ele trocasse um empate por uma vitória, faz a conta aí, ele teria 2 pontos a mais, ele estaria no lugar do Corinthians. Ele estaria com 26 pontos no lugar do Corinthians. Ele estaria em 6º lugar. No G6. Isso é claro se a gente nós não tivermos G7, G8 e G9. Fala, Guga. A gente citou isso na transmissão, eu acho importante repetir. São 2 administrações lapidares. Robson de Castro, presidente do Ceará, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, no que diz respeito à saúde financeira dos clubes, juízo para gastar com futebol.
o campeonato do Ceará não é de graça. Faz 4 anos que o time sobe, num primeiro momento, para não cair, depois se mantém com muita estabilidade, folga da zona do rebaixamento na zona intermediária da tabela e vai para a Copa Sul-Americana. E agora o PVC está projetando até vaga na Libertadores e hoje ele está aí, né, rondando. Então, e o Flamengo, até em cima de tudo que fez por anos, né, lá desde 2013, enfim, até chegar a esse momento dos mais importantes da história centenária do clube. Não é de graça. E eu acho que isso é importante, porque o Flamengo estar em alta já aconteceu outras tantas vezes, né? Para o Fortaleza, talvez seja o melhor momento da história do clube. E sem a visibilidade, peso da camisa, patrocínio, visibilidade da televisão, etc. Então, vale a gente ressaltar, porque são 2 clubes da página de cima da tabela, da metade de cima, e muito em função do que é feito fora de campo. E um exemplo disso é justamente o Vina, né? Que se destacou muito na temporada 2020. Todo mundo até imaginou que o mercado viria forte, mas o Ceará conseguiu a renovação. E, Pet, essa briga, né? Essa disputa do Ceará por uma vaga na Libertadores da América, ela sem dúvida vai ser impulsionada também pelo momento do Fortaleza, né? Porque é bem legal nós vermos uma disputa entre Fortaleza e Ceará por uma vaga na Libertadores, e eu vejo totalmente possível nós termos os 2 clubes, principalmente se eles continuarem nessa toada. Como é que você vê Ceará e Fortaleza, um impulsionando o outro para ver quem vai ficar com uma das vagas ou com 2 vagas para a Libertadores da América? É bacana que a rivalidade entre eles não é tão de secar um ao outro, né? Querendo que os 2 representem a Ceará para o mundo, ao mercado nacional, internacional. Se isso acontece, é o melhor dos mundos, né? Para o Estado. Então, essa rivalidade deles alimenta positivamente um ao outro. Então, acho que está acompanhado. Então, não está deixando a peteca cair. Então, estão fazendo umas boas campanhas, já ano passado, esse ano também. E é bom ver isso, né? É bom ver isso porque não é simplesmente o primeiro lugar, o investimento, quanto você dinheiro gasta, de como você gasta e como você se organiza. Se você consegue ter equilíbrio dentro do elenco, dentro da sua possibilidade, você tem as peças ao mesmo nível, não tem discrepância entre salários, não tem discrepância entre jogadores e todo mundo briga para posição e para jogar. E isso é uma competição saudável. Por isso, o Fortaleza e o Ceará estão fazendo um bom campeonato. E com recurso próprio, né? Porque aí eu não vou nem julgar valor, o que é melhor, o que é pior, não é essa a questão. Mas a gente tem, por exemplo, na ponta do campeonato, Atlético e Palmeiras, nas 2 primeiras colocações, com o modelo do mecenato. O Palmeiras hoje menos, né? Mas com um dinheiro muito investido da patrocinadora, antes com o ex-presidente. O Atlético vive um momento mágico também em campo, muito em função do seu forte patrocinador fora dele. Mas Fortaleza e Ceará não. É no suor, é no trabalho, é recurso do próprio clube e equilibrando conta para ser protagonistas aí. Bahia, Fortaleza e Ceará são os 3 clubes que mostram o que a Copa do Nordeste fez pelo futebol do Nordeste. Fez pelo futebol do Nordeste. Teve gente que não aproveitou. O maior exemplo disso é o futebol de Pernambuco. O Náutico estava brigando para subir, o Sport está sofrendo para não cair, já pelo 2º ano seguido. O Santa Cruz está fazendo uma Série C terrível, mas isso foi para todo mundo. Você vê o CRB, o Sampaio Corrêa, o CSA, que é uma classe média hoje na Série B, mas projetando o crescimento. O Ceará, aqui estou falando de Ceará e Fortaleza, estou falando do estado do Ceará, mudou a geografia do futebol do Nordeste na composição de forças. Tempos atrás, se você fosse sorteado na Copa do Brasil para jogar contra o Vitória ou contra o Sport, você fazia assim, ó, tremia. Hoje é contra o Ceará e o Fortaleza. E assim, só para não prolongar muito a conversa, mas para ser justo, Atlético Goianiense, mesma coisa. A administração enxuta, não tem loucura, não tem contratação pirotécnica, etc. e tal. O Grêmio, que está na zona do rebaixamento como surpresa negativa,
mas também é um modelo de gestão, quer dizer, em diferentes partes do Brasil tem bons trabalhos. Acabou aquele negócio do eixo Rio-São Paulo trazer toda a atenção do que é bem feito. O próprio Atlético Paranaense também, que já está se tornando Também. uma força que não só no futebol nacional, já como se no tornou, sul-americano, né? Já se tornou, definitivamente. O Atlético hoje é um grande, assim, se você pensar. Concordo, O Botafogo, neste século, não ganhou nem título nacional, nem internacional. O Botafogo é glorioso, com perdão da redundância. Mas o Botafogo, neste século, não ganhou nem título nacional, nem internacional. O Atlético foi campeão brasileiro uma vez, foi campeão da Copa do Brasil uma vez, foi campeão da Copa Sul-Americana uma vez e foi vice-campeão da Libertadores uma vez. Ô, Vilani, para a gente finalizar aqui rapidamente, só passando os próximos jogos de Flamengo e também do Ceará no Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara no sábado, 7 da noite, o Santos na Vila Belmiro, o Ceará encara na Arena Independência o América Mineiro, domingo, 11 horas da manhã. Só que nesta semana teremos Copa do Brasil, Vilani. Eu queria que você nos falasse lições que o Flamengo tira desse jogo de hoje, visando o confronto contra o Grêmio na quarta-feira, jogo de ida da Copa do Brasil. Cara, eu vou te dever essa. Assim, eu acho que hoje não é padrão para dar lição, sinceramente, com o time, com as voltas, né, de Arrascaeta, Isla, Bruno Henrique, é outro Flamengo. Já entendi que o Flamengo não tem dois times. Tem para colocar em campo, mas não tem como compará-los. O Flamengo inteiro, eu acho o time mais forte do Brasil, quiçá do continente. E então hoje, sem tantos titulares, eu acho que hoje não serve muito como modelo. No meio de semana vai ser mais, né, um clássico. O Grêmio está brigando para deixar o Z4, mas é o Grêmio revigorado, Borja bem. Né? Diego Souza voltou a fazer gol, quer dizer, tem de onde tirar, tem Douglas Costa, etc. Vai ser um baita jogo, um baita clássico. E o reencontro, né, de Renato Portaluppi com esse é o grande Grêmio, apelo, que né? também vai ser o grande ingrediente deste confronto. Vilani, bom finalzinho de domingo para você, bom descanso. Obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, Magno. Valeu, gente. Um abração, PVC, Pet. Boa sequência de troca para vocês.